Bom dia, damos início ao nosso Café com Jesus. Começamos agora, entregando a nossa vida a Ti, Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-Te por Sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego a Teu querer. Consagra minha vida toda, coloca a mão no Teu coração. Fala, consagro o meu dia hoje, Senhor, para Ti, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, que o meu querer seja todo o Seu querer. Que o Espírito Santo me guie neste dia. Ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder a Vós. Deus meu Deus. Que neste momento, irmãos, que a nossa vida seja entregue nas mãos de Deus. Amém? Começamos então o nosso Café com Jesus. Que bênção, que bênção. Querida irmã, que bênção, bom dia, seja bem-vindo. Cada irmão que assistir esse momento Café com Jesus, sinta-se amado por Ele. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante para nós cristãos, os dons e os frutos do Espírito Santo. Que nossa vida seja cheia desses dons e dos frutos do Espírito Santo. Começamos então com a nossa palavra em Romanos capítulo 8, versículo 12 até o versículo 14 até o versículo 17. Se puder dar uma força aí e colocar aí para nós. Romanos 8, versículo 14 até o 17. Tá bom? Romanos 8, 14 a 17. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o Espírito de adoção, pelo qual chamamos Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavras do Senhor. Queridos irmãos, essa palavra traz para nós aquele direcionamento junto com a igreja. Quando nós somos batizados como crianças, nós recebemos então o Espírito Santo, nós recebemos a graça, somos chamados de filhos de Deus. Então o batismo, quando criança, nós católicos, por que batizamos ainda quando criança? Porque todos nós passamos de criaturas a filhos amados de Deus. Aquele pecado original foi lavado, purificado por Jesus. Amém? E a gente derrama sobre nós o Espírito Santo. A partir daquele momento nós estamos ali, caminhando com o Senhor. Está em nós a graça que nos é dado para que eu e você se alimente no dia a dia a nossa vida com aquilo que é bom, que vem de Deus. Mas então, irmãos, aí nós caminhamos, fizemos ali a primeira Eucaristia, fizemos nossa catequese, nós vamos lá na Crisma, nós vamos lá reavivar o Espírito Santo, onde que nós somos enviados, para que ali com a consciência nós tomemos posse dessa graça e nós caminhamos ali na purificação, recebendo e motivando o nosso coração a olhar para Jesus, a conviver com Ele. Eu só posso conviver com Ele se eu aceitar que Deus está realmente me comandando. Então Deus nos dá essa liberdade, eu e você, de escolha. Nosso Deus não é um Deus intruso. Ele derrama sobre nós a graça, mas Ele fala: filho, agora é a tua opção. Você quer continuar? Você quer estar na graça? Vamos dar um exemplo. Foi derramado o Espírito Santo sobre a igreja ali com os apóstolos. Eles podiam muito bem, a partir dali, eles deixarem e abandonarem? Poderia. Mas eles permaneceram firmes, deixando ser conduzido pelo Espírito Santo, conduzido pela presença de Jesus. Para que esta presença aconteça em nossa vida, o Catecismo diz, em número 1830, Catecismo da Igreja Católica: a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo. Estes são disposições permanentes que tornam
o homem dócil para seguir os impulsos do mesmo Espírito. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude, pertence a Cristo, filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que o recebem. Torna os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Então nós, a partir do momento que nós aceitamos essa graça e nós reconhecemos que o Espírito Santo está no nosso coração, que está em nós, através do batismo, e nós aceitamos e deixamos que a graça aconteça, tiramos o orgulho, deixamos que o nosso coração seja iluminado. Por isso, irmão, quando você vai, por exemplo, num momento, aí você fala assim: eu vivi uma graça muito grande, aquela palavra falou para mim, aquele momento foi maravilhoso, foi tão grato eu estar vivendo. Sabe, irmãos, para que esse irmão esteja na graça, para que esse irmão que está levando a palavra lá, que ela venha aquecer, para que ela venha transmitir com autoridade, esse irmão precisa estar ali alimentado do Espírito Santo, convivendo com ele. E como que você vai saber se esse irmão ele está na graça? Você já viu aquela palavra que Jesus diz assim: pelos teus frutos os conhecereis? Virão falsos profetas, virão... Aí, meu irmão, eu digo para mim e para você, o mover do Espírito Santo é quando essa palavra aquece o teu coração. É quando essa palavra traz para você um direcionamento. E aquele irmão, ao transmiti-lo, para que ele tenha autoridade, ele tem que estar na obediência. Para que esta obediência, o que é a obediência a Deus? Os mandamentos de Deus, a Eucaristia, os sacramentos, a confissão, caminhando com a doutrina cristã. Nós vamos ver isso na palavra no final. Mas eu quero dizer para você que os frutos do Espírito Santo, você conhecer esses irmãos, que realmente vivem, que estão na graça, isso nós temos que viver dentro da nossa casa, da nossa família. Quais são os frutos? Os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma. A perfeição que o Espírito Santo forma. Sabe aquela vozinha que diz assim para você: você fez errado. Então quer dizer o quê? Irmão, nós erramos. Então quer dizer não que aquela pessoa que está convivendo hoje com a graça, ele não pode cair na tentação. Pode cair na tentação. Nós somos humanos, nós somos tentados pelo inimigo o tempo inteiro. Nós vamos ver também nessa palavra, que palavra maravilhosa hoje. É a primeira leitura do Evangelho do dia hoje. Está vendo, irmão, como que o Espírito Santo age? Também quando você vai ler a palavra de Deus. E ali você pede: Espírito Santo, direciona o meu coração, que esta palavra venha direto com aquilo que eu estou vivendo e eu vivo essa graça. Que eu consiga trazer para a minha vida a palavra do meu Senhor, que Ele me ensine a viver essa graça. É uma forma de você clamar. Os frutos do Espírito Santo são perfeitos que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. A tradição da igreja enumera 12. Caridade, que é o amor, né? A alegria, a paz. Essa alegria aqui, hoje no Evangelho hoje fala isso. Essa alegria aqui, o coração que está cheio do Espírito Santo, ele pode variar? Ele pode oscilar? Irmãos, nós vamos ser tentados o tempo inteiro. Nós podemos ir e voltar. Vai variar essa alegria? Vai, mas nunca você vai sair dela. Por quê? Porque você sabe que ali está a presença verdadeira da alegria. Não é em outro lugar, é com Deus. E é como? É você sendo obediente. E quando isso acontecer com você, corre no confessionário e saia de lá. Você fez isso? Eu mirei com o irmão, eu fui grosseiro com ele, eu falei de um jeito. Corre lá e fala assim: Deus, me perdoa, eu mirei contra o meu irmão e eu quero entregar aqui. O meu irmão já me perdoou, mas ficou uma dor no meu coração. Eu quero entregar isso, porque isso não é meu, o maligno está me acusando toda hora. E isso ficou, aqui meu coração ficou resmoendo. Corre lá. Eu mirei contra o irmão, Senhor, perdoa-me desse pecado. Da ira, é um pecado venial, né? Mas ficou irado no meu coração a ira, assim, ficou aquela ira assim, maldosa no meu coração, não consigo esquecer. Aí você entrega e ali elimina aquele pecado. Mas entrega com o coração, porque às vezes a pessoa não entrega com o coração e aí fica resmoendo, não é uma verdadeira confissão. A verdadeira confissão é ato de arrependimento.
Então você tem que ir arrependido mesmo. Olha, eu machuquei a pessoa que só me machucou, e aqui eu estou, Senhor. Esposa, na correção de um filho, você já se irou? A hora que você ficou nervoso com o filho? É aí está os frutos do Espírito Santo, meu irmão. É a humildade, é a correção, é a caridade, é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a continência e a castidade. Você viu aquela pessoa sem paciência? Pode acontecer dentro da igreja, meu irmão. Uma pessoa que é sem paciência, ela não está dando o fruto do Espírito Santo. E aí você fala assim, poxa vida, né? Mas o intuito de tudo isso que eu estou falando para mim e para você é o quê? Que a igreja de Cristo tem pessoas que não vai dar esses frutos. Mas aí, irmão, que eu e você católico temos que entender. Por isso que Cristo deixou a igreja. Se você vai numa outra denominação, lá está a pessoa fulana, e você vai por causa dela, ela vai, uma hora ela vai ter alguma coisa que você vai descobrir de um defeito dessa pessoa. Perfeito é só Jesus. Ela pode estar cheia do Espírito Santo, mas ela vai ter horas que vai vacilar. Porque aquele que diz que não é pecador é mentiroso, diz a palavra. E aí você vai fazer o quê? Por isso que tem a igreja é perfeita, irmão. O catecismo, aqui está à frente, ali as situações, eles estão sendo cobrados pela igreja. A igreja é o quê? A tradição, o catecismo, a educação, o respeito, a Bíblia, a palavra, o catecismo, os irmãos, todo um conjunto, não é uma pessoa. Se aquela pessoa ali vacilar, ela vai ser cobrada, ela vai ser falada. Ô irmão, renova, restaura, confessa. Você entendeu, irmão? Por isso nós temos que estar diante da igreja. E a nossa casa doméstica, a mesma coisa. A nossa igreja doméstica, o pai e mãe, nós falamos lá diante de Deus o quê? O que eu falei para Deus? Olha só. Eu vou pegar agora a palavra para a gente finalizar, que está dando para nós 10 minutos. Nós queremos fazer com 15 minutos. Nós vamos pegar a palavra em Atos dos Apóstolos, que é a primeira leitura hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 28 até o versículo 33. Eu vou ler para nós, tá? Mas é o 32 que nós vamos ler, tá? Expressamente vos ordenamos que não ensinais nesse nome. Eu vou explicar. Os sacerdotes, eles estavam com inveja dos apóstolos, que eles tinham feito milagres e curado em nome de Jesus. Você lembra de Pedro que traiu Jesus na confiança? Você vai me negar? Pedro, depois cheio do Espírito Santo, os apóstolos cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo e eles caminham anunciando. A partir desse momento, eles anunciam e o sacerdote fica com ciúmes e inveja. Tem isso dentro da igreja? Tem na tua casa? Tem na tua família a inveja? Mas olha só, presta atenção, irmãos. Prenderam eles por causa disso. Trouxeram e introduziram num grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, detalhe, eles foram presos, um anjo do Senhor foi lá e soltou eles. A pessoa que é obediente a Deus está cheia do Espírito Santo. Então como que a pessoa está cheia do Espírito Santo? Nós vamos ver agora. Ensinais em nome, nesse nome, não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Olha o que eles falam para os apóstolos. Queremos fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Eles ficaram bravos, falou que estava enchendo de doutrina aqueles homens a Jerusalém e queria que caísse o sangue de Jesus sobre eles. Eles fazem uma pergunta. Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo num madeiro. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Teu pai e a tua mãe foi obediente, levou você lá quando criança? Sim. Teu pai e tua mãe têm que continuar sendo obediente a Deus? Sim. Como que o Espírito Santo pode fugir do nosso coração? Onde habita o pecado, nós temos que colocar: Espírito Santo, purifica-me. Ser obediente à palavra. Como vai purificar? Ser obediente à palavra, a voz dele na nossa vida. Sendo obediente. E aí, meu irmão, nós vamos libertar o nosso coração da inveja. Nós vamos libertar o nosso coração de tantas coisas erradas. Porque nós vamos ser pessoas que vão dar frutos dentro da nossa casa. A nossa igreja doméstica, o nosso coração. Então, meu irmão, a partir de amanhã nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, que são 7.
Depois nós vamos falar sobre os frutos, porque nós precisamos entender para que nós se alimentamos da verdade. E o Espírito Santo é isso, meu irmão, ele vai nos trazendo um direcionamento, vai colocando a vida verdadeira de Cristo no meio de nós. E esse nosso Senhor que nos dá, que é em nome do Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, é os três numa única unção. Cada um é um, mas é único. E o coração deles, o mover para a nossa vida é única. Coloca a mão no teu coração. Finalizando este momento, meu irmão, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Vamos clamar que esse Espírito Santo que Deus nos mostra aqui, para que nós não sejamos obedientes a homens. O que é ser obediente a homens? Não é que você vai ser obediente à igreja, à tradição. Obediente a homens é obediente ao mundo. É quando o homem fala assim, não, você está seguindo a doutrina da igreja católica, você tem que ir lá fazer o teu preparação para ser noivo, para casamento. Não, rapaz, essa igreja é tudo corrompida. Você tem pessoa, olha o cara que está lá dando a pregação, a palestra. Aí você fala assim, meu irmão, ele é pecador igual eu. Ele está na batalha dele. Mas se você tem alguma coisa contra esse irmão, vai lá e fala para ele. Jesus mandou você fazer isso, não mandou? Se você é um verdadeiro cristão, o que você está falando mal da igreja de Cristo? E o que você está falando mal do teu irmão? Ou você não ouviu a palavra dizendo assim, vai lá, fala para ele. Se ele não te ouvir, chama outro irmão. Se ele não te ouvir, chama o sacerdote. Se ele não te ouvir, aí sim. Então essa é a palavra de Deus. Esse é um homem cheio de Espírito Santo. Se eu estou falando dos irmãos, das pessoas, irmão, isso que o Senhor está me colocando agora, vamos pedir perdão por isso? Quantas vezes também já aconteceu comigo? Vamos começar aqui, neste momento que o Senhor colocou para mim, vamos pedir perdão diante um do outro, que nós falamos mal dos irmãos, falamos mal dos padres, falamos mal da igreja, falamos mal daquele dentro da nossa família. Vamos começar assim, para que o nosso coração se arrependa de tudo e que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Por isso, Senhor, neste momento, eu te peço perdão por esses momentos, por palavras que foram direcionadas ao coração de muitos, pessoas que vieram conversar, ou eu que conversei, que falei do irmão, que falei dos padres, que falei de alguém, que isso não foi do seu agrado. Eu peço perdão por isso. E neste momento, Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo visite todas as famílias. E aonde houve a fofoca, onde houve o desentendimento, que o teu Espírito Santo visite agora. E eu só peço uma coisa, Senhor, que haja paz. E que nós possamos dar o fruto que o Senhor nos disse hoje, diante da tua igreja, que é a paz no coração da família. Que esta paz, irmão, esteja no teu coração e no meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe seu dia. Amanhã, Café com Jesus, mesmo horário, 6h30. Lecto Divino, nós vamos ser pontual, 7h20 nós vamos entrar lá. Tá tudo programadinho, tudo organizadinho. Vou pedir ontem para Deus, eu estou me organizando, o Espírito Santo está me ajudando. E amanhã nós vamos dar início ao primeiro dom, que será a sabedoria. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu vou terminar rezando o Pai Nosso e eu vou encerrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha